Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. Hoje está um culto diferente, Deus. Tudo aquilo que nós estamos acostumados com o culto de domingo, o Espírito Santo já fez tudo diferente aqui, Pai. Eu quero te agradecer por isso, porque não é bom que a igreja seja dirigida pela vontade dos homens, Pai. A igreja precisa ser dirigida pela vontade do Teu Espírito, Pai. Meu Deus,
em nome de Jesus, que a tua palavra ela possa agora construir em nosso coração tudo que for necessário, para que cada um possa sair daqui, meu Deus, cheio de vida, cheio de bênção, cheio de força, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, pois assim eu oro e te peço, agora e para todos sempre. Amém. Vamos pegar nossa Bíblia, vamos lá. Vamos pegar nossa Bíblia. Abra comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Aleluia. Nem se for para você assim falar baixinho. Agora, se você quiser falar forte, fala também. Mas eu não vou ler a palavra sem que você dê um glória a Deus. Amém. 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 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo a partir de número 2. Aí nós vamos ler até o versículo 6. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Amém? Vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aberta aí. Louvado seja Deus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele está aqui fazendo uma observação a respeito da igreja que estava estabelecida ali, naquele lugar, em Tessalônica. Então ele fala assim que uma coisa estava chamando a atenção deles. Tinha uma coisa que aquela igreja, ela diferenciava. E no versículo então de número 3, ele aponta 3 coisas que diferenciavam aquela igreja. Então ele fala assim, né, que a operosidade da vossa fé era destacada, a fé naquela igreja. Veja que existe a fé que nós temos em que Deus existe. Ela é uma fé muito boa, porque tem muitas pessoas que nem essa fé têm. Só que essa fé de saber que Deus existe, não é a fé que o Senhor Jesus ainda deseja para as nossas vidas.
A fé que Jesus ele espera que a gente possa alcançar, ela é muito maior que isso. A fé que Jesus espera que a gente venha alcançar é uma fé que opera nas nossas vidas. Então aquela igreja, ela não tinha somente essa fé da existência de Deus, mas era uma igreja que praticava a fé. E ele fala assim, olha, a operosidade da fé de vocês chama atenção. Todas as coisas que eles estavam envolvidos, eles faziam uso da fé. Às vezes as pessoas, por exemplo, sofrem conhecendo Deus, mesmo tendo sido alcançado por Jesus. Às vezes a pessoa, ela sofre, mas ela não usa a fé que tem. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela passa por uma situação de aflição e ela busca conselho, ajuda em tantas outras pessoas, mas ela não usa a fé que ela tem. A diferença de uma vida religiosa para uma vida de fé é esta. O religioso sabe que Deus existe. Os da fé operam a fé, fazem uso da fé. Então, a fé serve para que a gente possa praticá-la em todos os momentos, em todas as circunstâncias, no trabalho, na vida de família, nos nossos desafios, nas nossas conquistas. E se não houver motivo para a gente operar nossa fé, a gente deve criar um motivo. A gente deve fazer um motivo. De repente, você é uma pessoa, por exemplo, que já não tem mais nem motivo, por exemplo, para amanhã, por exemplo, levantar. Você pode ficar deitado o dia inteiro, não vai fazer problema nenhum para você. De repente, você já tem uma vida estabilizada e você pode passar o dia em casa amanhã tranquilo, né? Mas você sabe que se você não mexer um braço, o que vai acontecer com o braço? Se você não mexer uma perna, o que vai acontecer com a perna? Se você não mexer com o seu raciocínio, o que vai acontecer com a sua mente? E se você não mexer com a sua fé, o que vai acontecer com a sua fé? Mesma coisa. Então, você não pode deixar ela guardada. Você não pode se satisfazer somente pelo fato de você ser uma pessoa crente. Não. Você precisa ir um pouco mais além. Você precisa fazer uso dessa fé que lhe foi dada, porque você sabe que é um dom, né? É um dom de Deus, não vem de nós, é um dom de Deus. Então essa fé que lhe foi dada, é importante que você venha fazê-la operar na sua vida e também fazê-la operar na vida das pessoas que estão ao seu redor. Aquelas que às vezes falam assim para você, puxa, estou com uma dor de cabeça, e você fala assim, olha, vai tomar um comprimido. Vai para casa descansar. Você teve a oportunidade de usar a sua fé. Você teve a oportunidade de mexer o braço, mas você não mexeu. E esse braço vai fazer falta um dia. Essa perna que não move vai fazer falta um dia. Essa fé que você não está operando vai fazer falta um dia. E a hora que for assim necessário você usar, você vai ter dificuldade. Você não vai ter prática, porque tudo é prática e a fé também. A gente começa com as pequenas coisas. A gente começa usando a fé naquelas coisas que não nos assusta, mas que vai nos trazer até assim uma alegria de a gente ver ela operando. Mas quando chegar aquele momento que nos assusta, quando chegar aquele momento que nos esbarra, então a gente vai estar preparado
para poder usar a fé que temos e não sermos surpreendidos pelo inimigo e não sermos vencidos pelas trevas. Então a Bíblia fala que aquela igreja, ela tinha essa característica, ela operava a fé. Força, igreja, vamos operar a nossa fé. A segunda coisa que ele destaca é a abnegação do amor. Irmão, aqui é uma área que a gente precisa crescer muito, né? E a gente precisa crescer muito aqui, na contramão das coisas que vão acontecer. Porque a palavra fala que nos últimos dias, uma das coisas que vai acontecer é o amor se esfriar. Mas veja que, em contrapartida, a palavra de Deus também fala para nós que a nossa vida espiritual, ela requer de que a gente tenha um agir profundo nessa área, que a gente venha despertar dentro de nós todas as coisas que estão relacionadas com essa prática do amor. Eu sei que você às vezes se sente normal e não sentir nada por nada. É normal. Eu sei que você às vezes se sente normal em não sentir nada por alguém. Nós estamos assim hoje. Nós estamos insensíveis. Nós não estamos sentindo mais nada. A gente vê as coisas, não sente mais nada. A gente fica sabendo das coisas, a gente não faz mais nada. E isso parece ser normal até para nós que somos cristãos. Mas a Bíblia fala que o bom seria que a gente então trabalhasse nisso. O bom seria que a gente então se dedicasse a amar as pessoas, as coisas, um pouco mais. Por que eu falo coisas? Porque tem coisas que a gente não precisa amar, né? Mas que a gente ama. Tem gente que perde a vida por causa de um celular, mas não tem um pouco de amor pela casa que tem, né? Pela casa que mora. Tem gente, por exemplo, que fala assim: eu odeio essa casa. Tem gente que fala assim: mas eu odeio a minha família, odeio a igreja, eu odeio esses irmãos que ficam falando comigo. Tem gente que é assim. Mas ama às vezes o carro, ama às vezes uma coisa que é. Mas tem coisa que a gente precisa amar. Por exemplo, a nossa casa é um lugar que a gente precisa ter amor por ela, né? Pode ela ser requintada, ou pode ela ser humilde, mas é bom quando a gente está dentro dela e nosso coração vivo, né? A igreja é uma coisa que a gente precisa amar, né? Amar. Gostar é pouco. Eu gosto de casa, é pouco. Eu gosto da igreja, é pouco. Gostar, a gente pode gostar da praça. A gente pode gostar do shopping. A gente pode gostar do calçadão. A gente pode gostar da avenida. Mas amar, a gente ama a igreja. A gente ama o nosso lar. Não é isso? A gente ama a nossa família. Não é isso? Então veja que a palavra de Deus está falando que é uma área muito grande que a gente precisa aqui ter força. Força, igreja. Ama um pouco mais. Força, igreja. Ama alguém aqui. Daqui de dentro, quantos você ama? Ama. Estou falando que você conhece. Quantos você ama? Quantos você fala assim: puxa, eu amo aquele irmão ali, eu amo aquela irmã ali, eu amo o testemunho daquela pessoa lá. Sabe? Essas coisas, elas estão interrompidas. Isso está dentro de nós, mas elas foram interrompidas. A Bíblia fala que são fontes que estão dentro de nós, mas que elas estão com uma pedra.
E só o Espírito Santo para tirar essa pedra. Sabia que você é capaz de amar? Sabia que você é capaz de viver isso? Sabia que você é capaz de ser transformado? Sabia que você é capaz de ser sensível às coisas que acontecem ao seu redor? Sabia que você é capaz de sofrer por alguém? Sabia que você é capaz de se alegrar com a alegria de alguém? Sabia que você é capaz de viver a vitória de alguém? A Bíblia fala que aquela igreja, ela era diferenciada nisso. A abnegação do amor deles. O que significa isso? Que eles se abnegavam a si mesmos para poder amar os outros. Ó o ponto que eles chegaram da fé. Eles tiravam deles para poder favorecer os outros. E a terceira coisa que a Bíblia fala que se destacava lá era a firmeza da esperança deles, no versículo de número 3. A firmeza da esperança, firme. Nada abalava eles, nada mexia com eles. Acontecia coisas também lá, como acontece hoje. Acontecia, por exemplo, situações preocupantes lá, como acontece hoje. Mas nada abalava eles. Eles tinham uma fé. E eles estavam muito mais longe do que nós, hein? Eles estavam há 2000 anos atrás de nós. E ainda assim a fé deles era robusta. A esperança das coisas. Como é que está? Hoje não está muito bem. Mas eles não paravam aí. A esperança deles era diferenciada. Hoje não está muito bem, mas vai ficar. Hoje eu estou preocupado, mas Deus vai providenciar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Firmeza da esperança. Então veja que no versículo 4, o apóstolo fala assim que isto é que fazia com que eles eram reconhecidos como sendo da eleição. Isto não era a roupa que eles vestiam, não era a Bíblia que eles carregavam, não era o versículo escrito no para-brisa do carro, não era a plaquinha lá na porta de casa, não era isso que fazia deles. O que dava o testemunho de que eles eram escolhidos era o fato deles terem essa diferença. Dava para ver na fé deles, dava para ver no amor deles, dava para ver na esperança que tinha dentro deles, que eles não eram normais, eles eram escolhidos de Deus. Fala para quem está do céu, fala: você é um escolhido de Deus, eu vejo nisso em você. Eu vejo isso em você. Aí no versículo 5, o apóstolo fala assim, porque isso é o evangelho. É isso aí que é o evangelho. O evangelho não é falar, eu sou evangélico. O evangelho não é a gente falar assim, eu sou da igreja. Não, ele está dizendo aí, isso é o evangelho, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Está vendo? A fé deles não era uma fé de palavra. O amor deles não era um amor de palavras. E a esperança deles não era uma esperança de palavras. Por quê? Porque o evangelho que chegou a eles não era um evangelho de palavras, mas era
um evangelho diferente, era um evangelho no poder do Espírito. É esse evangelho que eu tenho procurado pregar para vocês. Não é o evangelho de palavra. Às vezes as pessoas acham que eu sou meio seco. Tem outros que acham que eu sou bravo. Eu não sei o que você pensa de mim. Mas a minha postura, ela está sempre com uma preocupação. Eu ando preocupado com isso. A minha preocupação é de não atrapalhar você. A minha preocupação é de não ensinar errado para você. Então eu não sou muito assim de palavra bonita. Eu não sou muito de tapinha nas costas. Eu sou mais do empurrão. Sabe? Por quê? Porque é nesse evangelho que eu acredito. Eu não acredito no evangelho, sabe, que faz um mingauzinho. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito que o poder do Espírito Santo pode levantar você se você tiver coragem. Se você tiver força. Força, igreja. Fala para quem está falando, força, irmão. Força, irmã. Força. Porque o evangelho não é de palavra, o evangelho é o poder do Espírito em plena convicção. E aí no versículo de número 6, então, ele fala, porque é isso que nós recebemos, foi assim que nós aprendemos, foi assim que eu aprendi. E foi assim que nós recebemos. O que nós recebemos? Versículo 6, ele fala assim, que nós recebemos tudo. A palavra, nós recebemos a revelação do Evangelho no meio de muita tribulação. Porque de onde que vem o Evangelho? O Evangelho vem lá de Cristo, que ensinou para os apóstolos. E os apóstolos começaram a viver o Evangelho no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes eles estavam como? Eles estavam folgados? Eles estavam tranquilos? Não, eles estavam perseguidos, eles estavam escondidos dentro do cenáculo, orando, talvez orando por causa da perseguição, orando talvez por tantos motivos, mas estavam ali porque Jesus mandou eles ficarem ali. Então eles estavam escondidos. E aí a Bíblia fala que naquele dia, no dia de Pentecostes, veio sobre ele não uma palavra, veio sobre eles não uma frase, mas veio sobre eles o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala que de perseguidos eles botaram a cara para fora e saíram pregando o Evangelho e já ganharam logo no primeiro culto 3.000 almas para Jesus. Foi assim. Então às vezes a pessoa fala assim, mas quando começou a igreja de vocês? A igreja de vocês tem 27 anos aqui. Mas a nossa igreja começou lá no dia de Pentecoste. Nós somos pentecostais. Fala para quem está falando, fala aí para o irmão, para a irmã, avisa quem você é. De repente ele vai mudar de banco, né? Fala aí, eu sou pentecostal. Fala aí, sou pentecostal. Porque é a primeira igreja ela é pentecostal. Ela recebeu no dia de Pentecoste a presença do Espírito Santo. Então eles não receberam uma palavrinha. Por isso que a nossa pregação ela não é escrita. Nossa pregação não é escrita. Eu tenho um esboço aqui da mensagem que eu estou pregando aqui para você. A nossa pregação ela é pentecostal. Nós não estamos preocupados com a letra, com a palavra. Nós estamos preocupados com o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. O que adianta você sair daqui com uma mala cheia de palavra, uma mala cheia de letra? E amanhã chegar lá fora, você vai fazer o que com essa mala? Você não vai ter nem lugar para colocar essa mala. O que você precisa sair daqui é cheio do Espírito Santo. Quantos vão sair nesta noite cheio do Espírito Santo? Então a Bíblia fala que foi assim desde o início. E aí me ajuda a pregar. Fala aí para o irmão que está lá, você está chorando por causa de quê?
Canta aí, canta aí. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus. Ele sabe. Aplaudir Jesus. Não chora não. Não chora não. Se de um lado existe essas tribulações, eu vim aqui hoje direcionado pelo Espírito Santo para poder dizer para você, do outro lado existe o poder do Espírito Santo. Essas tribulações não é para te matar, é para te fazer crescer. É para te fazer ter uma fé operante. Tira a fé do bolso. Tira a fé do bolso, irmão. Entendeu? E usa a sua fé. Mas vou gastar. Mas não vai acabar. É como o óleo na botija, é como a farinha na panela. Pode usar que Deus derrama. Amém, irmão? Então veja que a palavra de Deus fala que foi assim desde o início. O evangelho, Jesus disse assim, certa vez, ele falou assim, o evangelho não é para os sãos. O evangelho não é para quem está bem. Quem está bem não quer saber do evangelho, não. Quem está bem não quer saber de Deus, não. Jesus disse assim, o evangelho é para quem está doente. O evangelho, ele quis dizer assim, ó, o evangelho é para quem precisa. Quantos precisam do evangelho aqui? Ó? Usa. Faz uso dele. Não seja só um necessitado. Não adianta você precisar e ficar guardando dinheiro, né? Você tem que usar o dinheiro, né? Você não pode jogar fora, né? Tem gente que gosta de jogar dinheiro fora, assim, né? Não. Você também não vai ficar usando a sua fé, né? O diabo queria que Jesus jogasse a fé fora, ele botou o diabo no lugar dele, né? Ele disse assim, não tentarás o Senhor teu? Não, nós não vamos jogar nossa fé fora. Nós vamos usar nossa fé quando for preciso. Mas nós vamos estar preparados. Então a Bíblia fala que eles disseram aí que a tribulação faz parte daqueles que foram chamados, daqueles que foram eleitos, daqueles que foram escolhidos. Então não fica triste não. Muito pelo contrário, que isso seja uma motivação na sua vida. Que isso seja um estímulo para você levantar nessa madrugada para usar a sua fé. Que seja um estímulo para você levantar mais cedo amanhã, para você ser abençoado mais cedo. Que seja um estímulo para você não ficar chorando nos cantos, mas chorando nos pés de Jesus. Seja um estímulo. Seja um estímulo. Então ele está dizendo aí, né, que a igreja, ela depende, fala assim, ela depende. Isso, a igreja, ela depende do Espírito Santo, irmão. Você depende do Espírito Santo. Então a gente observa na palavra que a igreja, ela é conduzida. Nós somos conduzidos. Então, ó, presta atenção. A ordem é essa. Ó. Nós precisamos da igreja. E a igreja precisa do Espírito Santo. Está vendo? Nós precisamos da igreja. Diga assim, eu preciso da igreja. Tem gente que tem um desdém para a igreja, né? Tem gente que não liga para a igreja, não. Mas tem uns que precisam da igreja. Quantos precisam nesta noite da igreja? E a igreja precisa de quem? Senão não tem vida. Senão é uma igreja religiosa.
Mas a igreja, ela precisa do Espírito Santo. E a alegoria disso na Bíblia está em diversos lugares. Como, por exemplo, a alegoria disso está lá na arca, por exemplo, de Noé. Quando Deus mandou fazer a arca, quem fechou a porta da arca por fora? Foi Deus, não foi? Noé estava dentro da arca. As águas subiram. E quem conduziu a arca? Foi o Espírito Santo. Foi Deus. A arca não tinha leme. A arca não tinha nada. A arca, ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Noé deu algum palpite? Nenhum. A família de Noé deu algum palpite? Nenhum. E a arca se perdeu? Não. A arca foi até o lugar certo. Tem muita gente perdida nesse mundo, por quê? Porque está conduzindo a si mesmo. Mas se você ficar quietinho dentro da arca, se você ficar quietinho dentro da igreja, assim como o Espírito Santo conduziu a arca, o Espírito Santo vai conduzir a sua vida. O Espírito Santo vai tirar você dessa situação. Você está me ouvindo? Eu estou falando para você. O Espírito Santo vai tirar você dessa situação. Vai tirar você. Vai tirar. Outra alegoria nós vemos de Israel, né? No deserto. Israel conhecia o caminho? Não conhecia. Sabia para onde ia? Não sabia. E quem guiava Israel no deserto? O Espírito Santo. A Bíblia fala que de dia uma nuvem, né? Uma coluna de fumaça, uma nuvem dirigia Israel. Eles iam aonde? A nuvem. Eles seguiam a nuvem, a nuvem. De noite uma coluna de fogo. Se a coluna de fogo tivesse parada em cima do tabernáculo, eles ficavam. Se a coluna de fogo saísse, eles seguiam a coluna de noite. Eles andavam em trevas. E eles andavam no calor ardente do sol do deserto. Eles andavam na sombra. Eles andavam de noite na luz do Espírito. Pergunta para o irmão, como é que você está andando, hein? Está perdido? Você se perdeu no caminho? Você está em trevas? Como é que você está? Você está debaixo de um sol escaldante? Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? E a igreja hoje, ela vive da mesma maneira. Ela vive na dispensação e na necessidade do Espírito. João capítulo 16. João capítulo 16. Olha o que vai falar aí para você. João capítulo de número 16, versículo de número 13. Fala assim a palavra de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos ensinará as coisas que hão de vir. Quem que é esse Espírito da verdade? É o Espírito Santo. Então a Bíblia está dizendo que naquela época ainda não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele veio só depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo seria o Espírito da verdade. Se você está atrás da verdade, é só seguir o Espírito Santo. Se você está querendo uma resposta, é só você seguir o Espírito. Às vezes a pessoa ela quer descobrir, né? Às vezes, não, presta atenção que a Bíblia, você precisa aprender a ser crente, para você sofrer menos.
A Bíblia está dizendo assim, ó, que você precisa se deixar, assim como fez Noé, assim como fez Israel no deserto. Você precisa deixar que o Espírito Santo leve você. Mas para isso você tem que ter aquele diferencial lá, né? Você tem que ser uma pessoa escolhida. Você tem que ser uma pessoa de, pastor, eu sou muito ansioso, muito ansiosa. Então, você tem que se libertar. Você tem que vir no culto de sexta-feira, que é um culto de libertação, e falar isso para Deus. Deus, eu preciso me libertar da ansiedade, porque a minha ansiedade, ela conspira contra o Espírito Santo. Ela não me deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Eu sou guiado pela minha ansiedade. Eu tenho pressa de fazer as coisas, e eu quero ver logo pronto, e eu atropelo o Espírito Santo. Você tem que se libertar. Isso é um processo de libertação na nossa vida. E você tem que se conhecer, mas você tem que aprender a fazer com que o Espírito Santo, né, faça com você como fez com a arca, né? Faça com você como fez com Israel no deserto. Colocou a arca no lugar certo e colocou Israel na porta da terra prometida. Ele vai te levar lá, na porta que vai te dar saída, na porta que vai te fazer com que você seja abençoado. Quantos creem nisso? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Em João capítulo 15, versículo de número 26, fala assim a palavra de Deus: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará entendimento de mim. Ó, dará entendimento de mim. Então isso quer dizer que é o Espírito Santo que nos faz conhecer Jesus. É o Espírito Santo que nos revela Jesus. É o Espírito Santo que nos faz retomar a nossa imagem e semelhança dele. Semelhança de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que nos liberta de todas as coisas. É o Espírito Santo que nos dá firmeza para a igreja. É o Espírito Santo que faz com que a igreja não seja uma igreja medrosa. Você não tem medo não, né? Fala para o irmão, fala, você tem medo, irmão? Do que você tem medo? É o Espírito Santo que faz com que a igreja não seja uma igreja fraca. Você não é fraco não, né? Você não é fraca não, né? Pergunta para o irmão, fala, você não é fraco não, né, irmão? Não. A gente passa por cada coisa, né? Tem coisa que assusta, né? Tem coisa que é forte, né? Mas se o Espírito Santo está em nós é que precisamos assustar quem nos assusta, né? Se o Espírito Santo está em nós que precisamos ser mais forte do que o forte, né? É ou não é? Nós precisamos ser mais forte. Nós temos que encontrar força na nossa fraqueza. Nós não podemos nos curvar. Nós não podemos nos prostrar diante de nada, a não ser diante dele. Mas você não pode ficar assim, despreparado não. Você tem que ficar preparado. Porque essas coisas elas vêm. Os que estão assim despreparados, os que simplesmente, não, eu acho, na hora não aguenta. Não aguenta o embate.
não aguenta a luta. Ou você acha que só você que tem luta? Pergunta aí, fala, só você que... Você é o Cristo? Pergunta aí, fala, você é o Cristo? É. Cada um tem as suas lutas. Todos nós temos as nossas lutas. Mas o que nos diferencia é que tem uns que têm reserva e tem uns que não têm reserva. E você precisa ter reserva. Você precisa estar preparado. A Bíblia chama isso de dia mau. Dia mau. O dia mau ele vem. Mas quando ele chega, a gente precisa estar o quê? Preparado. E qual é o nosso preparo? É o Espírito. Porque o Espírito Santo nos fará conhecer Jesus. Agora, você já viu que às vezes a pessoa tem um Jesus que é fraco, tem um Jesus que não opera, tem um Jesus que está no barco, mas ele está dormindo. Lembra lá? Uma tempestade, os discípulos se virando. É assim que você tem andado, se virando? É assim, não é para nós andarmos assim. Eu tô aqui me empenhando. Não é para você andar assim. É só para você ser forte. É só para você não se assustar. É só para você ter força. Quem vai livrar você é Ele. Quem vai abençoar você é Ele. Quem vai colocar você de pé é Ele. Amém? Pode adorar e aplaudir. O Espírito Santo é o único que pode fazer você conhecer Jesus. E quando você conhecer Jesus, aí você vai ver milagre. Aí vai se cumprir aquela palavra que não é mais você que vai ficar correndo atrás de milagre, mas os milagres te perseguirão. Porque os milagres perseguem Jesus, né? Fala a verdade. Aonde ele vai, os milagres vão atrás. Aonde você for, os milagres vão perseguir você. Aonde você colocar a mão, sua mão vai ser abençoada. É essa a nossa fé. É essa a nossa fé. Então, sabe, nós fazemos parte de uma igreja que não pode ser uma igreja medrosa, não pode ser uma igreja fraca, e não pode ser uma igreja perdida. Quem está perdido tem que se achar. Quem não sabe para onde ir, fica andando por aí não. Quem não sabe o que fazer, não faça nada. Não faça nada. Pastor, eu não sei o que fazer. Não faça nada. Dependa do Espírito. Eu não sei para onde ir, não vá para lugar nenhum. Dependa do Espírito, Ele te guiará. Ele fará sobre a tua vida. Ele faz. Ele não precisa da nossa ajuda. A gente atrapalha, você entende isso? Sabe quando você está fazendo uma coisa e a pessoa quer te ajudar e ela não sabe como fazer e ela está te atrapalhando, mas ela está querendo te ajudar. Assim somos nós. Nós não estamos querendo atrapalhar, a gente quer ajudar o Espírito Santo, mas a gente atrapalha. Então deixa o Espírito Santo abençoar você. Quantos precisam ser abençoados pelo Espírito Santo aqui? Levanta sua mão e confessa, fala: Espírito Santo, eu estou precisando ser abençoado. Então, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo nos fará conhecer Jesus. Fala assim, fecha os seus olhos, fala assim: o Espírito Santo me fará conhecer Jesus. O Espírito Santo, irmão, vai fazer uma igreja então corajosa, sábia, poderosa e zelosa. Então a gente vê assim, por exemplo, diversas igrejas, né?
E aí você fala assim, puxa, que diferença, né? A questão não é a igreja ter um nome, né? Não adianta a gente escrever um nomão lá, botar um luminoso lá. Não adianta a gente, né, dizer como vocês falam aí, nessa juventude fala, né? Pagar de crente, né? Não adianta. Não adianta a gente ficar escrevendo nos currículos, sou evangélico. Isso não adianta nada, né? A gente tem que fazer porque a gente é, né? Mas não fica achando que o fato de você escrever que você é evangélico, não fica achando pelo fato de você dizer assim, eu faço parte da igreja. Não fica achando, por exemplo, que dizer assim, né? Não, eu sou crente. Não. O que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos fazer com que as pessoas vejam em nós essa diferença. Nós não somos ricos de palavra, nós somos cheios do Espírito Santo. Espírito Santo. Nós somos de pouca conversa, mas nós somos de muito milagre. Nós somos de poder de Deus no meio dos homens, amém? Nós somos daqueles que acreditam em milagre, nós somos daquele que acredita em providência, nós somos daquele que acredita no Deus da Bíblia. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Uma igreja que zela por isso. Já pensou você chegar amanhã lá no trabalho e começar a reclamar da sua vida? E o seu colega de trabalho falar assim, puxa, final de semana eu fiz isso, fiz aquilo, fui lá, fiz isso. Não, nossa, final de semana, pai, olha, fiz tanta coisa. Onde você foi? Aí depois de você ter reclamado tudo, você fala assim, eu fui na igreja. Você esquece meu nome, tá? Você esquece meu nome, por favor, porque tem gente que fala assim, eu sou lá do pastor Simeone, que eu nem conheço, nem nunca vi. Às vezes a pessoa fala assim, eu encontrei com uma pessoa que é ovelha do Senhor. Eu falo, quem? Fulano estava, não é não. Você está aqui no celular, essa foto aqui. Eu falo, não é não conheço não. Não conheço essa pessoa não. Então chega amanhã, chega em casa, por exemplo, que agora, né? Às vezes você chega em casa, quem ficou em casa fala assim, antes de você não tivesse ido na igreja, por causa do dia que você voltou, parece que ao invés de voltar aliviado, volta o quê? Carregado, né? Ao invés de voltar abençoado, volta, né? Endemoniado. É isso? Não, irmão, nós não somos desses não, nós somos da bênção. Nós somos da igreja de Jesus Cristo. Nós somos cheios do Espírito, mas do Espírito Santo. Não é o Espírito que vem de baixo, é o Espírito que vem do... Amém, pode aplaudir Jesus. João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo de número 26 também. A palavra de Deus fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ó, o Espírito, diga assim, o Espírito Santo me ensinará todas as coisas. O Espírito Santo ensina. Então, por que às vezes a gente não sabe? A gente não sabe porque a gente não quer saber. Mas tem um Espírito da parte de Deus que foi enviado para a igreja, para que na igreja não tenha ninguém sem saber. Não tenha. Esse Espírito, ele veio de Deus para fazer com que a gente saiba tudo. O que você quer saber? O que você quer saber? Me ajuda
quando você quer saber, você me ajuda, sabia? Toda vez que eu vou preparar uma palavra, eu oro e falo com Deus, falo: Deus, fala para mim o que eu preciso pregar à igreja. O Espírito Santo, então, ele vai me estimular a pregar aquilo que você quer saber. Se você não quer saber nada, você me atrapalha. Você atrapalha o meu ofício pastoral. Mas se eu tenho pessoas que querem saber, se eu tenho pessoas que querem receber, se eu tenho pessoas que estão buscando, isso você me ajuda a trabalhar. Porque o Espírito Santo vai me usar para responder para você, a fim de que você saiba tudo, a fim de que você conheça tudo, porque esse é o Espírito que Deus nos enviou. É o Espírito da verdade, e é o Espírito consolar. Eu conheci uma senhora, que ela veio pedindo socorro. Eu preciso falar com o senhor, pastor, preciso falar com o senhor. E eu atendi ela em caráter assim, de meio que de urgência no meio das outras, no altar. Deixei algumas que estavam em primeiro lugar para poder, porque ela estava desesperada. E eu perguntei para ela, falei: o que a senhora precisa? E ela respondeu assim: pastor, eu não estou precisando de nada, eu só estou precisando ser consolada. Sabe? Às vezes a gente não está precisando de nada. Às vezes as pessoas se aproximam da gente, né, por interesse, né? Mas às vezes a gente não tem interesse. A gente só está precisando de um consolo, né? E nós somos aqueles únicos nesse mundo que é capaz de ter o Consolador. Sabia que você é uma das únicas pessoas nesse mundo que tem esse Espírito? Que as pessoas não podem bater em todas as portas, não vão conseguir encontrar aquilo que elas podem encontrar em você? Porque o Espírito Santo é o Espírito consolar. Às vezes a pessoa não quer nada, só quer ouvir a nossa voz. Às vezes só quer falar. Já teve dia de gabinete de eu receber gente, sentar, e a pessoa falar. E a pastoral terminar porque ela só queria falar. E depois de tanto falar, eu só fiz uma oração. Tem gente que não precisa falar nada. Tem gente que também não está querendo nada. Tem gente que só está precisando do consolo de ter alguém perto. Fala para quem está do lado. Fala: foi por isso que eu sentei aqui do seu lado. Fala: só para ter você perto. Hã? Fala para a pessoa assim, fala: mas eu não estava procurando você. Fala: eu estava procurando o Espírito Santo. Fala: Eu já ouvi pessoa dizer assim: eu gosto tanto de ficar perto de você, porque já vi falar para pessoa assim, né? Não é só para mim, não. Gosto tanto de ficar perto de você porque você me traz assim uma paz. Tem gente que traz um atropelo, né? Mas tem gente que traz uma paz, né? Não é? Fala para quem está, você traz paz. Fala assim: você traz paz. Diga: nós temos o Consolador. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia.
E eu vou agora finalizar, né? Você sabe, quando a gente fala que a gente vai finalizar, ainda tem meia hora, né? Atos Apóstolos, capítulo 8. Obrigado, irmão. Atos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 1. Versículo de número 8. Ó, o Espírito Santo nos guiará, o Espírito Santo nos mostrará Jesus. O Espírito Santo vai ser o nosso consolador. E olha o que fala aqui a palavra, ó. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Lá nos textos, lembra, fala assim, ó: quando o Espírito vier. Os irmãos lembram? Aqui ele está vindo, ó. Aí fala assim a Bíblia, ó, versículo 8, ó: mas quando ele chegar, ó, recebereis ao descer sobre vós o Espírito. Fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você sabia que você tem poder? Você sabia disso? Você sabia que isso aqui mudou a minha vida? Isso mudou a minha vida. Mudou. Quando eu descobri isso, eu falei, eu vou experimentar. E eu vi então Jesus operando. Eu vi o Espírito Santo agindo. Não somos nós, mas é o Espírito Santo que opera em nós. Sabe por que você ainda não está melhor? Porque você não fez uso desse poder. Mas esse poder está em você. Esse poder está nas suas mãos. Esse poder está nos seus lábios. Esse poder está na sua mente. Esse poder está no seu coração. Olha o texto que eu vou finalizar, para você aprender a usar esse poder. Ezequiel capítulo 37, Sara. Do versículo 3 ao versículo 10. Fala assim a palavra de Deus, ó. Então me perguntou, Deus perguntou, disse assim, ó: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Olha o que ele respondeu, ó. Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: esse poder está em você. Fala para quem está, fala, esse poder está em você. Pastor, faz uma oração por mim, faça. Mas esse poder está em você. Aleluia. Uma igreja vitoriosa, hein? Uma igreja cheia do Espírito Santo, hein? Aleluia. Olha o que ele diz: esse poder está em você. Você precisa aprender a fazer isso. Você precisa aprender a profetizar a palavra de Deus na sua vida. Você precisa silenciar o inimigo e profetizar Deus. Aleluia! Profetiza. Ao invés de você falar que você está com dor, profetiza coisa boa, não dor. Ao invés de você falar que você está cansada, profetiza. Ao invés de você falar que você está vazia, profetiza. Ao invés de você falar que você está derrotada, vencida, você profetiza. Quem é que profetiza? Não é aquele que tem, é aquele que crê. Você crê? Então o texto fala assim, ó, que Deus fala assim para ele, ó: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos. É para falar sério com isso, com essas coisas. Pastor, mas eu vou falar com osso? Falar com osso. Você vai falar com vento. Jesus falou com vento. Jesus falou com as águas.
Ah, mas então, esse é o seu problema. Você é o divinamente correto. É. Você tem vergonha. Você tem medo. Você precisa vencer isso. E você precisa profetizar. Profetiza a estes ossos e diz-lhes. Falando. Ossos secos. Ouvi a palavra do. É a palavra do. Fala para o osso, fala: osso não é a minha, é a palavra de quem manda, é a palavra do. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e presta atenção, e vivereis, e sabereis que eu sou. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia! Profetiza, igreja! Força, igreja! Então profetizei, segundo me for ordenado. E interessante que enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntava, cada osso com seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Então eu profetizei, como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Se eu fosse você, eu ficava de pé, eu aplaudia de pé, eu glorificava de pé, eu aprendia de pé. Aleluia, aleluia. Força, igreja, força, igreja. Força, igreja. Profetiza, igreja. Levanta suas mãos para o céu. Profetiza, igreja. Diga assim diz o Senhor. Aprende, igreja. Aprende, põe a mão no seu coração. Aleluia. Com a mão no seu coração, quero que você receba agora a plenitude do Espírito Santo.
Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que você receba aí a presença do Espírito que vai te guiar a partir de agora. Do Espírito que vai te ensinar a partir de agora. Do Espírito que vai consolar você a partir de agora. Do Espírito que vai tomar os seus lábios. E a partir de agora, você não vai mais provocar nenhum dano. A partir de agora, você não vai mais ter uma palavra destruidora, uma palavra amarga. A partir de agora, você vai ter uma palavra profética. Você não vai ter uma palavra positiva. Você não vai dizer o que você pensa. Você não vai dizer o que você quer. Você vai dizer aquilo que Deus está falando. Diga assim: assim diz o Senhor. Bem. E quando você for falar, fala com as coisas. Fala com a febre, como Jesus falou. Jesus chegou e conversou com a febre e disse: febre, vai embora. E a febre foi embora. Jesus falou para a tempestade: cessa. E a tempestade cessou. Elias orou e Deus enviou fogo do céu. Josué orou, o sol parou. O sol não se pôs e a lua não entrou. Ezequias orou. E diz a Bíblia, né? A terra parou e voltou. Aleluia. E voltou. Força, igreja. Força, igreja. Profetiza. Pode as coisas mudar? Eu não sei, Deus, o Senhor é que sabe. Então, ó filho do homem, profetiza. Profetiza, começa a profetizar na sua vida. Deus está mandando você profetizar. Deus está mandando você profetizar. Profetiza, fala: assim diz o Senhor, vai mudar. Assim diz o Senhor, vai fazer. Assim diz o Senhor, vai acontecer. Assim diz o Senhor. Aleluia. Você está debaixo da autoridade de Deus. Você está debaixo da palavra de Deus. Você está debaixo do poder do Espírito Santo. Não é de palavra bonita, é do poder do Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, será que eu consigo permanecer de pé? Ô filho do homem, profetiza. Ô filha de Deus, profetiza. Diga assim: assim diz o Senhor, eu vou permanecer de pé. De pé. Ah, pode aplaudir, adora a Deus. Adora a Deus, adora a Deus. Oh, quantos creem nessa palavra? Quantos querem viver essa palavra? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor.